Pais, fiquem de olho no comportamento dos filhos de vocês. Isso é fundamental para que eles tenham menos dificuldades sociais e vocês possam também corrigir a rota sempre que necessário. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade. Eu morava com a minha mãe e certa vez a gente foi passar um fim de semana na chácara ou na fazenda de um grupo de amigos da minha mãe. E eu sei que o dono dessa vou chamar de fazenda, tá? Porque na época era tudo a mesma coisa pra mim. E o dono dessa fazenda tinha um filho da minha idade, devia ter seus 7 anos de idade também. E pelo que eu posso analisar hoje, essa criança ela cresceu mais na zona rural, né? Ela tinha mais contato com essa fazenda e tudo. E eles moravam na proximidade de Unai, tá? Que é uma cidade aí que fica uns 200 quilômetros de Brasília, por aí. E a gente passou esse fim de semana e eu lembro que eu conheci esse garoto e eu gostei bastante dele, porque a gente tinha a mesma altura e tal, a gente gostava de conversar. Só que eu tinha algumas brincadeiras que eu percebi que ele não gostava muito, né? Eu não sei porquê, quando eu encontrei esse garoto, eu percebi que ele falava um pouco diferente, um pouco mais, digamos assim, uma fala mais do campo, um pouco diferente do que eu estava habituado, que eu moro em Brasília desde sempre. E eu comecei a ter um comportamento chato com ele, tá? Então, por exemplo, na hora de brincar, a gente brincava de peão, de boiadeiro e tudo, eu ficava corrigindo a fala dele, ou eu ficava pegando... No quarto dele tinha um laço, né? Tinha uma corda de laçar boi, e aí eu peguei aquela corda, sem autorização dele, que ficava preso na parede, e brincava de girar assim, laçava esse menino. Então, assim, eu ficava meio que bagunçando o quarto dele, as coisas dele, e ele pedia pra parar, pedia pra parar. Então, assim, no primeiro dia, metade do dia foi legal, essa convivência com ele, e da metade pra frente, até a noite, já não foi tão legal assim. E aí eu percebia que a minha mãe, ela não intervia muito, tá? Apesar de eu perceber que eu tava tendo um comportamento inadequado. E aí eu lembro que na hora de dormir, eu iria dormir no quarto dele, que era uma beliche, mas eu lembro que alguma coisa aconteceu e eu dormi com a minha mãe, né? Então eu dormi no quarto com a minha mãe e eu fiquei perguntando assim, não, mas eu quero dormir com fulano, não sei o que, o nome do menino lá. O que acontece? Aí no dia seguinte a gente foi andar de cavalo, eu e a minha mãe, eu tive pouco contato com esse menino, tá? Fiquei mais afastado dele, digamos assim. E aí passou o fim de semana. Quando foi mais ou menos um mês depois, a gente foi numa festa, uma festa de rodeio, digamos assim, aqui perto, também não lembro a cidade. E aí tava tendo exposição de boi, essas coisas todas, tava lá com a minha mãe e a gente viu passando aquela família com aquele garotinho lá, né? Ele tava todo vestido a caráter e eu não, tava com uma roupa normal minha, comum do dia a dia. E aí eu lembro que eu fiquei todo animado pra correr atrás dele, pra querer falar com ele, como se eu estivesse com saudade e tudo, e minha mãe me segurou pelo braço. E ela me puxou e gentilmente falou pra mim, bem baixinho, falando assim, Yuri, o fulano não gosta de você. Não vai lá, não vai falar com ele. Aí eu parei, fiquei sem entender. E, enfim, não fui mais atrás dele, eu fiquei confuso. Eu queria ir atrás dele, conversar com aquele menino, mas acabei desistindo e essa história morreu. Eu gostava muito desse menino, tá? Mas eu realmente, o que eu posso perceber é que o meu comportamento hiperativo, era tudo novo ali no campo e tal, eu acabei tendo um comportamento que desagradou ele, enfim, aí minha mãe percebeu aquilo e tomou aquela atitude. O que eu faria hoje se fosse minha mãe? Eu ia ficar de olho, tá? Porque eu sei que, minha mãe, né? Eu sei que meu filho Yuri tem TDAH e ele é um pouco impulsivo, às vezes a questão social, ele vai com muita sede ao pote, acaba assustando as pessoas ou tendo algum comportamento assim. E eu percebo muito isso nas mães que fazem o programa Meu TDAH, que a gente conversa bastante, a gente traça plano de ação, né, pra gente ir melhorando semana a semana, mês a mês. E esse comportamento ele é muito comum e eu pergunto para as mães, você tá observando o que o seu filho tá fazendo? Às vezes você tá, mas ele brinca lá debaixo do bloco, assim, num prédio de apartamentos, né, eu não sei o que ele tá fazendo, mas você desce de vez em quando, você procura observar ele de longe, porque às vezes os filhos de vocês estão passando por alguma dificuldade, do tipo social, alguma coisa nesse sentido, ele tá tendo comportamentos inadequados, os pais não estão atentos. Os pais não estão atentos a isso. Não estão ligados, acham que tá acontecendo alguma coisa. Então, assim, muitos pais acreditam que tá tudo bem quando não está. Muitos pais acreditam que a criança ela tá tendo um comportamento inadequado em sala de aula,
Não, é TDAH, vamos dar um medicamento e tudo. Nada contra o medicamento, tá? Na verdade, eu sou bem a favor, mas isso é para outro vídeo. Então, assim, o medicamento sozinho, ele não ajuda em nada nesse sentido. É importante que você avalie o que está acontecendo com seus filhos. Vocês têm que ter um olhar mais de perto. Voltando à situação da minha mãe. Na hora que eu percebesse que eu estava passando dos limites, eu procuraria chamar o Yuri pequeno, de 7 anos, num canto, e conversar e apontar exatamente aquilo que ele está fazendo de inadequado. Eu falo, olha, não corrija o seu amiguinho, porque ele tem um jeito que é diferente do seu, de falar as palavras e tudo. Então você tem que entender isso, você tem que aceitar, não precisa ficar corrigindo, né? Isso é chato. Imagina alguém fazendo isso com você, imagina alguém te cutucando toda hora. Aquele brinquedo que você tem ciúme, lembra que a menina não pode nem limpar, não pode nem tirar do lugar que você já acha ruim. Imagina você, alguém desconhecido entrando no seu quarto e pegando aquilo. Então esse tipo de conversa não foi feito comigo. Talvez, mesmo aos 7 anos, minha mãe tivesse tido aquele cuidado de me orientar de maneira mais precisa, ao invés de simplesmente me blindar, me tirar da situação, dormir comigo à noite, ao invés de dormir com um amiguinho que eu esperava que fosse acontecer, porque já estava acontecendo alguma coisa, né, inadequada ali, alguma coisa que não estava indo bem. Talvez uma conversa, um esclarecimento fosse a melhor coisa a se fazer. Até porque, como eu já falei em vários vídeos, o Simancol do TDAH, vamos falar aqui numa língua mais entendível, tá? Inteligível. O Simancol de crianças e adultos com TDAH, ele é um pouco abaixo do que é esperado pela sociedade. Então, o que era óbvio, o que poderia ser óbvio para os adultos ou para os outros envolvidos, não era tão óbvio assim para mim. Então, muitas crianças com TDAH sofrem por agirem de forma impulsiva, por serem como são, tá? Por serem autênticas, como toda criança é, e às vezes está tendo um comportamento reprovável, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito importante que vocês, pais, fiquem atentos. Que vocês, pais, olhem de perto o que está acontecendo com os filhos de vocês e corrijam a rota. E claro, não é para você observar uma coisa ali na brincadeira e você interromper tudo para dar uma bronca ou falar alguma coisa assim com o filho de vocês. É sempre em particular. Chame num canto, puxe, faça-o refletir sobre o seu comportamento, porque eu tenho certeza que essas pequenas correções feitas na hora certa, aos 7, 8, 6 anos de idade, é muito mais eficiente do que a criança se achar certa e vai tomando atitudes equivocadas ao longo da vida, e isso pode afetar o seu lado social, ok? Vídeo longo para vocês, eu acho que essa dica foi muito válida, espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, clique em curtir, clique em gostei, compartilhe, comente aqui embaixo, ok? E, claro, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisam ver esse vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.